Esse aqui foi um resumo que eu fiz, tá? É uma parte do resumo da Crítica da Razão Pura do Sr. Kant, que diz assim: a antitética se configura no estudo desse conflito inevitável que a razão encontra ao estender os princípios do entendimento para além da experiência, buscando erigi-los em padrões abstratos e a priorísticos, o que leva a contradições recíprocas, ainda que cada princípio consiga se manter coerente consigo mesmo. Uma antitética da razão pura consiste na ciência que detecta apenas as antinomias que se apresentam necessariamente à razão, na sua busca pela verdade, e não em contradições caprichosamente criadas por ela. As condições da doutrina dialética devem estar de acordo com as regras do entendimento e, ao mesmo tempo, com a unidade da razão, o que sempre levará a tensões, pois, ao se encaixarem nas regras do entendimento referentes à experiência, tais condições ficam demasiado estreitas à razão, e, ao se ajustarem à unidade da razão pura, tornam-se demasiado largas à experiência. E na hora de resumir, a gente não consegue deixar de ser complicado, né? Eu tentei ser fiel ao pensamento dele, por isso que ficou complicado, tá? Para eu chegar nisso aqui, eu tive que ler algumas páginas no mínimo, se não muitas páginas, porque ele rodopia, ele é prolixo, ele repete, entendeu? Isso aqui já é um extrato. O russo chegou, nós estamos falando das quatro antinomias da razão pura, que são contradições que a mente humana chega, segundo Kant, né? Aí o Davi quer saber como que eu resolvo isso. Aí eu estou apresentando uma parte do resumo que eu fiz da crítica da razão pura que trata sobre esse tema, em que o alemão discorre sobre essas quatro supostas contradições inevitáveis do pensamento. Então vamos lá. O primeiro confronto das ideias transcendentais aparece quando se nota que o mundo pode ser encarado como infinito no tempo e no espaço, sem princípio ou bordas, ou como limitado e finito. Ambas as posições podem ser defendidas por sólidos argumentos no campo da filosofia transcendental. A razão aponta a impossibilidade de uma linha infinita de eventos passados, pois para haver uma sequência é necessário um início. Assim como o instante atual pode ser o primeiro de uma série eternamente progressiva, porém sempre finita, a chegada do momento presente dependeu de uma quantidade de momentos anteriores, e algo quantificável só pode ser finito, né? Então, isso aqui é o fato de que não é possível que haja um número infinito de dias passados, porque isso é absurdo, né? Assim como nós podemos iniciar uma sequência, e essa sequência, por mais que ela se estenda por milhões ou bilhões de anos, ela tem uma quantidade definida, o momento presente pressupõe que houve uma quantidade de dias anteriores, né? E se você entender que esses dias são infinitos, você vai cair num absurdo, né? Você vai subtrair 20 bilhões de dias e qual vai ser a quantidade que você vai ter, com qual quantidade você vai terminar? Com a mesma. Porque se são infinitos dias, você pode subtrair 30 trilhões, 400 trilhões e vai continuar a mesma coisa. Então, quer dizer, se eu passar de hoje para amanhã, eu tenho um dia a mais. Essa sequência não aumentou? Ela continuou com o mesmo número que é o do infinito, né? Obviamente, o infinito não pode se referir a algo concreto, né? O infinito só existe enquanto abstração e não enquanto coisa mensurável. Aquilo que é medível tem que ser limitado, então não pode ter havido um passado infinito. O mesmo se aplica ao espaço. Se ele não tivesse delimitações, haveria um conjunto infinito de seres perceptíveis simultâneos, o que importaria numa contagem que nunca poderia ser completada, mesmo que se usasse a maior velocidade e o maior número de recursos imagináveis, atraindo o mesmo problema da infinitude de eventos passados. Não se pode pensar no conjunto de objetos cuja síntese não seja encontrada pela soma das suas partes, né? Então é a mesma coisa. O universo não pode ter um tamanho infinito, porque ele é perceptível, é empírico. Se você tivesse um universo infinito, ele não poderia ser chamado de conjunto, né? Você teria esse mesmo problema
em relação aos dias. Você tem hoje infinitos objetos, né? E se você somasse, você continuaria com o mesmo número, né? Então, quer dizer, a razão não suporta esse conceito de infinitude no campo prático. A infinitude só existe enquanto potencialidade, né? Mas, olha aí, por outro lado, considerando que o mundo é o conjunto de todos os objetos, sem exceção de nenhum, antes dele existir, teria havido um vazio no qual jamais poderia nascer coisa alguma, por falta de potencialidade geradora. Não haveria algo que gerasse algo, o que revela que o mundo não pode ter tido um início. Ó, se você tem uma linha de dias que começou e chegou até o momento presente, antes disso não havia nada, então, ué, porque se o mundo teve início no tempo, né? Quer dizer que assim, os dias começaram a partir de onde? A partir de coisa nenhuma? Mas o nada gera nada, né? O nada não pode gerar um ser. Então, como que começou essa cadeia? Do mesmo modo, se o mundo tivesse extensões finitas, estaria contido por um espaço vazio ilimitado, que não seria nenhum objeto, e assim não poderia estar em relação com o próprio mundo, por não ter nada em comum com ele. Como visto nas primeiras reflexões kantianas, o espaço é a forma dos fenômenos, portanto, é limitado pelos mesmos, não havendo como ele próprio limitá-los, como se tivesse uma realidade independente. Significa que se o mundo não é infinito espacialmente, existe algo fora do mundo em relação com ele, como que o contendo. Só que se for assim, por que nós não chamamos essa coisa de mundo também? Por que ela não é parte do mundo, já que ela tem algo em comum com o próprio mundo, né? Kant demonstrou, na sua crítica da razão pura, que o espaço não existe em si. O espaço é a pré-condição da sensibilidade, portanto, é a forma dos fenômenos, que são essas coisas que se dão aos nossos sentidos. Qualquer coisa que você perceba, ela está conformada a este molde chamado espaço. Então não existe o espaço fora de algum sujeito. O espaço só existe no contexto das percepções da mente, né? O Kant aproveitou essa ideia, na verdade, do Berkeley. Ele estendeu, trabalhou mais, né? Mas isso já estava resumidamente no Tratado dos Princípios do Conhecimento Humano do irlandês. E, portanto, o espaço ele é limitado pelos próprios fenômenos, não tendo como o espaço ser uma coisa objetiva que limita e conforma a realidade empírica. Então, quer dizer, de um jeito ou de outro, você vai chegar num absurdo. Se você falar que o mundo teve início no tempo e no espaço, e se você falar que ele não teve também, né, você vai ter esses problemas. Eu concordo com a forma do pensamento do Kant, que foi um pensamento bem racionalista, bem analítico, bem crítico mesmo, né? Eu acho que ele foi muito feliz na sua abordagem, foi bem assim, intelectualmente honesto quando ele abordou esse problema. Porém, ele conseguiria se livrar dele se ele admitisse que não há uma coisa em si. Esse foi o grande problema da filosofia do Kant. Ele pegou o empirismo de David Hume e tentou prosseguir de onde o escocês havia parado, porque o Hume disse que nós só conhecemos as coisas mediante as percepções e nós nunca percebemos coisas abstratas. As coisas abstratas são construções mentais. Então, tempo e espaço mesmo, né, são ferramentas intelectuais pelas quais nós explicamos as percepções. Nós as enquadramos, né, em um molde que seja explicável. Mas o Kant disse que para que haja a percepção deve haver algo além dela. Seria algo que se entremostra por meio das percepções, por meio dos fenômenos. A coisa em si, ela sempre está além da experiência, mas a experiência pressupõe essa coisa em si, que é algo
que para o Kant não pode ser chamada de concreta, mas também não é ideal. E é por isso que ele chegou nessa contradição. Se você pegar a filosofia do Berkeley, né, quando ele falava que as coisas perceptíveis são percepções, nós só temos acesso às percepções pelos nossos 5 sentidos, e pela razão nós temos acesso à dedução, que vai nos apontar as conexões das coisas entre si, né? E aí nós podemos desvendar a origem das percepções. Esses objetos que nós conhecemos no campo da empiria são percepções, se você dissecá-los friamente, né? Se você retirar os elementos sensíveis, os objetos físicos se esvaem, significando que eles só existem enquanto percebidos. Isso significa que existe algo que está nos afetando. Essas afetações são as próprias percepções. Então, existe um agente que está atuando em nós para que nós captemos essas coisas que nós chamamos de percepção, mas que refletem algo além que está nessa fonte geradora. E essa fonte geradora deve ter em si mesma esses objetos que nós captamos aqui empiricamente, porque se ela produz esses objetos em nós, ela tem que ter em si como que se fossem os ingredientes desses objetos. Se nós só percebemos percepções, e as percepções são elementos subjetivos, que são efeitos de alguma coisa ativa que os produz, essa coisa também tem que ter um caráter subjetivo. Ela tem que conter as percepções ou então algum modelo de percepção, como se fosse uma ideia. E essa ideia é transportada a nós nos nossos sentidos. Percepções visuais, táteis, olfativas, sonoras, gustativas, tudo isso reflete algo que está fora da nossa experiência, que estava em algo similar a nós. Ou seja, tem que ser algo similar a um sujeito, né? E o que pode ser parecido com um sujeito? O que pode ser uma coisa que tem atividade, que tem ideias, né? Que afeta outros sujeitos? Tem que ser uma mente, sem dúvida, né? A percepção só pode ser semelhante a uma percepção ou a uma ideia em amplo sentido. E alguma coisa similar a um sujeito deve ser algo que tem algum nível de subjetividade. Então não pode ser uma coisa bruta, inconsciente, tem que ser uma mente, né? Então você vê que não há uma coisa em si. Existe uma mente suprema que nós captamos pelo raciocínio, nós chegamos a ela dedutivamente, e nós temos as percepções aqui que nós conhecemos pelos nossos sentidos. Só que as percepções em si mesmas não têm uma explicação, elas precisam do crivo da razão para serem enquadradas em um modelo explicativo, tá? Então, como que eu explico isso? Ó, o universo ele tem limite. O universo percebido ou perceptível. Tudo aquilo que é perceptível é percepção. Você tem infinitas percepções? Não. Você não tem infinitos seres finitos que estão recebendo percepções a todo o momento. Você tem um número definido de seres que foram efetivados pela mente suprema. Esses seres que têm a capacidade de receber as ideias por parte dela, que são manifestações da própria mente suprema, né? Eles são reproduções miniaturizadas da mente suprema, e ela afeta essas mentes finitas com as percepções, de modo que o universo físico é como se fosse uma pintura na tela que é a mente finita, e a mente suprema é a pintora, né? Então, a pintura tem um limite definido, porque ela está suportada nas mentes finitas. Porém, o universo é potencialmente infinito. Você nunca vai chegar num ponto em que você vai esbarrar no fim do universo, ou que você vai chegar na borda do universo. Não. A mente suprema sempre vai continuar te afetando com as percepções. Então, o universo sempre vai aumentar, porque ela é infinita. Ela não tem limite por ser suprema, por não estar sujeita a nada fora de si mesma. De modo que ela tem todas as ideias e ela produz as percepções, né? Ela
transporta as suas ideias para as mentes finitas, fazendo com que elas percebam as ideias que ela tem em si. Então, nuvens, corpos, carros, chão, qualquer elemento que você imaginar que seja passível de ser percebido, né, ele está eternamente na mente suprema, e muitos outros objetos que nós nem concebemos, né, estão nela também, né? E é assim que eu explico o fato de o universo ter tamanho, né? Não existe uma contradição da razão, porque é só a gente observar a natureza do mundo, né? Se você tira a matéria, você tira o problema também, né? O universo não é material, né? Ele é feito de uma única substância que é mental, né? Existem as mentes e existem as ideias, em amplo sentido. As ideias podem ser meramente intelectuais, podem ser empíricas também. E com respeito ao início do tempo, isso aqui é uma coisa um pouquinho mais complicada, porque o Berkeley teve dificuldade no livro dele, né? Já que ele era criacionista cristão, como que você vai explicar que Deus criou o universo a partir de um ponto, né, definido? E depois disso é que ele criou os seres percipientes, né? Porque normalmente os cristãos entendem que Deus ele começa criando, aí depois ele cria os anjos, né? Ele teria criado um espaço espiritual, por assim dizer, depois ele cria os anjos. Mas na filosofia de Berkeley, a mente finita sempre vem antes de qualquer objeto empírico. Então Deus teria que criar primeiramente os anjos e aí depois ele criaria as demais coisas espirituais, né? E a criação do universo físico, ela dependeria de que os anjos estivessem sendo afetados para que eles notassem este mundo físico, né? É uma visão bem assim extravagante, considerando a teologia cristã tradicional. Mas trazendo para o nosso caso aqui, a gente que não tem compromisso, né, com a teologia, a gente está lidando apenas com o campo racional da realidade. O universo ele sempre esteve sendo criado. Deus é o criador, a mente suprema é aquela que faz com que tudo surja, mas esse surgimento não é a partir do nada, né? Ela cria o quê? As suas próprias ideias. Só que essas ideias não começaram a existir nela. Essas ideias sempre estiveram nela. Ué, então como que ela cria, né? Ela cria aquilo que já existia? Sim, porque a criação só ocorre, sabe onde? No plano da mente finita. Lembra que eu falei que a mente suprema afeta as mentes finitas para que elas percebam as suas ideias divinas? Isso é a criação. A criação pressupõe a existência de uma mente finita. Não existe o universo em si enquanto tal. Ele é um conjunto de percepções em mentes criadas. A mente suprema, primeiramente, ela gera as mentes finitas, ela se dobra, né, e produz as ondinhas. Ela é o oceano e nós somos as ondas. E, simultaneamente, ela faz com que essas mentes finitas tenham percepções de variados modos. O tempo não existe em si. O tempo é a percepção da sucessão de percepções. Como Berkeley havia mostrado e Kant também trabalhou muito, que o tempo, assim como o espaço, é uma pré-condição de sensibilidade. O Kant falava que o espaço é um sentido externo e o tempo é um sentido interno, né? Então, o tempo é o modo como nós organizamos as percepções e as relacionamos conosco. O espaço é a forma como nós relacionamos as percepções entre si. De modo que você fala que o universo começou há 13,7 bilhões de anos, pelos critérios científicos atuais, né? Significa que se você regredisse nessa cadeia de percepções, você fosse voltando pelos séculos, pelos milênios, etc., e você chegasse ali a esse ponto zero, você veria todas as coisas condensadas em um ponto minúsculo, né? É isso que você quer dizer quando você fala que o universo teve início há 13,7 bilhões de anos.
A mente suprema sempre esteve vendo todos esses momentos. Ela esteve vendo aquele pontinho inicial minúsculo, ela esteve vendo a formação dos planetas, a origem da vida na Terra, até chegar o momento presente. Para ela, isso tudo são elos em uma corrente. Quando você vê uma corrente, os elos estão todos unidos. Você percebe eles simultaneamente. Só que existe o quê? Uma relação entre eles. O elo A se liga com o elo B, e esse se liga com o elo C, etc. Você não pode falar que um elo está encostado em todos os outros, né? Porque cada elo está encostado em outros dois. E assim também, nós aqui não estamos encostados na pessoa que vai viver em 2056. Mas a mente suprema vê os dois simultaneamente, em uma ordem lógica e não cronológica. Para ela não há tempo, não há sucessão, porque não tem como ela ser afetada por nada. Ela própria é o ser com S maiúsculo e, portanto, tudo procede dela. Ela não recebe nada de alguma coisa que lhe seja externa. Tudo que nós percebemos é percepção. A fonte geradora das percepções é uma coisa que não pode ser percebida. A mente não tem qualidades perceptíveis. A mente ela só se revela pelas suas ações, pelos seus atos. Então, Descartes estava correto quando ele falava que havia algo além da percepção que não era perceptível, mas ele errou quando ele falou que essa coisa era uma substância é, era uma substância extensa, né? A essência da matéria para o Descartes era isso, é ser mensurável. Mas ela mesma não tinha outras qualidades, porque todas as outras qualidades dependiam de uma mente, né? E a matéria para ele era é, o, ela era assim, aquilo, ela era a base das percepções, aquilo que estava por baixo das percepções nos objetos percebidos, né? Mas o Berkeley veio e falou, olha, isso é uma falácia. Você está pegando uma coisa e separando ela de si mesma. Você está fazendo uma, um ilusionismo mental, sabe? Aquilo que você está percebendo do objeto é a percepção. Não tem por que você falar que este objeto tem um aspecto que não é percebido e que de alguma forma causa a percepção. Não. Porque se fosse assim, você nunca conseguiria ter um contato com esta coisa que você chama de matéria. Já que você é um ser pensante, subjetivo, como que você vai interagir com uma coisa que é essencialmente objetiva, que não tem nenhum ponto em comum com você, que tem uma natureza radicalmente diversa, né? Aquilo que pode te afetar tem que ser apenas uma mente. Então, tem algum agente que tem já esses modelos de percepções e que injeta essas ideias em você, tá? Então, não tem problema você falar que o mundo teve início, que o mundo tem tamanho, desde que você entenda que o mundo é feito de percepções, né? O mundo físico é constituído de ideias que nos afetam, vindas de uma mente superior. E esta mente é infinita. Então, na mente dela não há limites. Existem infinitas coisas, porque essas coisas são potenciais, elas não são efetivadas em nenhuma mente. Tá? O segundo conflito transcendental diz respeito à dúvida sobre aquilo que compõe as coisas divisíveis e a existência de coisas simples, indecomponíveis. A razão indica que as coisas compostas são formadas por seres simples, uma vez que se tudo fosse passível de ser decomposto, seria impossível imaginar alguma coisa fora da relação compositiva com as outras, pois nesse caso ela seria simples, o que anularia a hipótese ora assumida. Se as coisas fossem sempre divisíveis, a própria noção de composição perderia sentido, pois não haveria nada no fim das contas para compor com outra coisa. Tudo seria uma combinação de outras coisas que nunca poderíamos saber o que seriam, por serem formadas por tantas outras. Eu confesso que eu me surpreendi quando eu vi essa contradição, né, exposta na obra do Kant, porque eu nunca havia parado para pensar nisso, né? Eu sempre pensei sobre o problema do tempo, do espaço. Agora, esse assunto aqui, a gente não vê tanto ser comentado, né? Porque assim, ó, será que existe o átomo filosófico, né? Será que existe a menor partícula das coisas que nós captamos? Será que se nós fôssemos dividindo as coisas ia chegar
um ponto que nós iríamos chegar em algo indivisível? Ou será que sempre nós vamos conseguir dividir as coisas, dividir indeterminadamente, né? Então, o primeiro problema com essa ideia do átomo, né, que seriam os seres simples, é que se tudo fosse decomponível, né, se não houvesse uma partícula absolutamente indestrutível, como que nós vamos imaginar uma coisa fora de relação com as outras, né? Primeiro lugar, parece que existe o átomo filosófico. Por quê? Se tudo fosse eternamente passível de ser dividido, nós não poderíamos imaginar uma coisa fora da relação de composição com as outras, né? Sempre que você imaginasse alguma coisa, essa coisa ela seria divisível em tantas outras coisas, tá? Se você imaginasse uma coisa que não tem essa qualidade, ela seria o átomo filosófico, né? Se as coisas fossem sempre divisíveis, a própria noção de composição perderia sentido, pois não haveria nada, no fim das contas, para compor com outra coisa. Tudo seria uma combinação de outras coisas, que nunca poderíamos saber o que seriam. Então, é aquela história, ó. Pegue um objeto qualquer, né? Eu estou agora com um carregador de celular aqui, né? Se realmente não existe o átomo filosófico, este carregador, ele é uma infinidade de coisas, ele não é uma coisa só. Este carregador, ele é formado, vamos supor, por 100 bilhões de partículas. E essas partículas são formadas por 100 bilhões de nanopartículas. E essas nanopartículas são formadas, cada uma delas, por 900 bilhões de micronanopartículas. E cada uma dessas micronanopartículas são formadas por trocentos trilhões de outras coisas. Você percebe, novamente, o absurdo em que você cai nisso? Quer dizer que este carregador que está na minha mão é um universo. Ele é, atualmente, um número infinito de coisas. Agora, neste momento, eu estou segurando um universo infindável, infinito de coisas que existem e que eu não percebo, né? Ao mesmo tempo, a razão indica que não é possível que haja seres simples, pois a existência de um objeto perceptível depende de um espaço, o qual não é simples, podendo ser indefinidamente dividido na mente, como mera forma na qual algo pode ser percebido. A noção de simplicidade não pode ser extraída da experiência, pois sempre será possível que a coisa percebida possa ser dividida. Ainda que essa divisão nunca ocorra, ela subsiste pelo menos enquanto possibilidade. Para o alemão, uma coisa simples parece mera abstração, sem correspondência com nenhum objeto, como se verifica na ideia do sujeito como coisa pensante, cuja unidade absoluta é meramente ideal. Kant asseverou que para ver coisas simples, os corpos percebidos deveriam ser coisas em si, das quais dependeria o espaço, e não fenômenos, que pressupõem o espaço como possibilidade perceptiva, como ele entendia já ter provado. Sendo assim, o que está dentro da sensibilidade enquanto espacial jamais poderia ser visto como simples. Então, assim como a ideia da ausência do átomo filosófico leva a uma contradição, né, em que você nunca sabe o que é a coisa, né? Toda coisa é formada por um número infindável de outras coisas que são formadas também por um número infindável de outras coisas e assim sucessivamente, né? Você vai cair também na loucura se você adotar a hipótese contrária de que existe o átomo filosófico. Porque o átomo seria um objeto empírico, não é? Já que ele compõe os objetos da empiria, ele mesmo teria que ter qualidades perceptíveis. E, portanto, ele depende de um espaço
Só que o espaço não é uma coisa indivisível. Eu sempre vou poder dividir o espaço na minha mente infinitamente, já que o espaço não é algo empírico. O espaço é, como Kant já falou várias vezes e demonstrou, a simples forma na qual algo pode ser percebido. Simples aqui no sentido de que não é nada além disso, né? A noção de simplicidade não pode ser extraída da experiência. Quando você fala que o átomo é indivisível, essa ideia de indivisibilidade não é extraída de nada que você experienciou. Sempre será possível que o átomo possa ser dividido, mesmo que você nunca consiga dividi-lo, mesmo que ninguém mostre que ele pode ser dividido, mas isso existe enquanto potencialidade lógica. Nós conseguimos pensar em qualquer coisa empírica sendo dividida, inclusive se nós chegássemos à menor partícula possível dos objetos, mesmo que nós não encontrássemos nenhuma forma de destruí-lo, mas ainda assim poderia ser que alguma hora alguém fizesse isso. Então você nunca vai conseguir saber que aquilo é um átomo no sentido filosófico, né? Para o alemão, então, essa noção é uma mera abstração. É apenas uma coisa que nós construímos, que nós não sabemos se existe de verdade, porque não tem correspondência com nenhum fenômeno, né? Para haver coisas simples, os corpos percebidos deveriam ser coisas em si, ou seja, fora dos fenômenos, né? Coisas que existem objetivamente. E delas é que dependeria o espaço. Mas o Kant já mostrou que os corpos percebidos são fenômenos que pressupõem o espaço como possibilidade de percepção, né? Então, nós nunca podemos afirmar que uma coisa que está dentro do campo da experiência sensível é indivisível. É por isso que para o Kant, o átomo filosófico era uma mera abstração, é apenas uma ideia que a gente usa para conseguir dar uma coerência para a realidade. Porque senão você vai ter que falar que os objetos não são objetos na verdade, eles são um conjunto infinito de coisas, cada um dos objetos, e essas coisas são formadas por um número infinito de tantas outras. Então, quer dizer, a realidade se esfacela se for assim. É a mesma coisa que falar que nada existe, entendeu? O que são as coisas que você percebe? Se você não consegue defini-las, né, em uma quantidade específica, para que você fale, ó, isso é um shampoo, isso é um sabonete, isso é uma planta, isso é uma roupa, né? E você não pode considerar que essas coisas são literalmente um grupo infinito de coisas. Como que você vai saber que aquela coisa é isso, sabe? Como que você vai saber que a partícula é a partícula? Se quando você fala isso é determinada coisa, você já está definindo, você está delimitando essa coisa conceitualmente, né? Aí você fala, ah, não, mas isso é uma ilusão, porque na verdade por baixo dela existem infinitas coisas que aparentam ser este objeto que eu estou percebendo agora, né? Então você vai cair no absurdo de falar que você não conhece nada da realidade, se for assim, né? Para o Kant, a existência do átomo filosófico enquanto uma unidade empírica indivisível depende da existência do espaço como algo objetivo, né? Porque aí o espaço ele seria possibilitado pelo átomo filosófico. O átomo é que serviria de pano de fundo para a existência dos fenômenos. Nós nunca percebemos o átomo enquanto tal, mas nós percebemos os objetos, né? E o pressuposto desses objetos é exatamente a existência do espaço no qual eles se dão, e este espaço seria gerado pelo átomo, que possibilitaria a existência deste ambiente. Mas o Kant já mostrou que é exatamente o oposto. Os objetos percebidos são fenômenos e o espaço nada é além da condição de percepção. O espaço é uma possibilidade de ocorrência dos fenômenos e não algo que seja dado por algum objeto fora da percepção. Eu posso continuar?
Pode continuar sobre isso aí, sobre sua resolução. O terceiro conflito das ideias transcendentais diz respeito à existência ou não de uma liberdade atuante no surgimento do mundo, fora da rígida causalidade empírica. Parece impossível que exista apenas a natureza regulada por suas próprias leis, pois nessa hipótese a condição para o surgimento do mundo teria preexistido eternamente e não haveria motivo para a série de eventos ser iniciada. Apenas um ato livre, diverso das próprias leis naturais, pode ter impulsionado o surgimento do mundo, interferindo na condição pré-existente. Este argumento é muito utilizado pelos apologistas teístas, incluindo William Lane Craig. Né? Se existe algo inconsciente, não inteligente, que deu início à série de eventos que existem e que culminaram no momento presente, nós não vamos encontrar uma explicação para o próprio início dessa cadeia de causas e efeitos, porque se essa coisa é bruta, não tem inteligência, não tem poder de decisão, não tem desejo, o que impediu que ela tivesse iniciado a criação do universo há 20 bilhões, 40 bilhões, 50 bilhões, 100 bilhões, 30 trilhões de anos antes? Se as condições para o início do universo já existiam eternamente, por que o universo também não existe eternamente? Né? De modo que parece que existe o sobrenatural. Existe um agente que está fora dessa causalidade empírica que deu o pontapé inicial, no mínimo, para que as coisas começassem a ocorrer. Kant observa, por outro lado, que a ideia de uma causa incausada implica numa ação que surge sem um estado precedente, quebrando a cadeia experiencial que possibilita o próprio conhecimento do mundo, apelando a algo que não encontra apoio em nenhuma percepção, sendo, portanto, cego, parecendo um vazio ente de razão. Olha aí, se você preenche esse buraco lógico com um ser que começou a agir sem ser impulsionado por nada, parece que isso aí é tão absurdo quanto dizer que o universo começou do nada. O que fez com que este ser começasse a criar, né? Você pode falar que ele tem livre-arbítrio, como o Craig diz, mas a própria ideia de livre-arbítrio me parece que contradiz essa noção de uma causalidade. O que fez com que esse ser decidisse agir desta forma e não de outra? Por que ele não começou a criar há apenas 5 anos? Porque ele decidiu criar. Ele poderia não ter decidido, né? Por que ele não decidiu antes? Por que ele não decidiu alguma outra coisa, né? Quando você fala de um ser que age, de um ser que faz alguma coisa, você necessariamente pensa que este ser está dentro já do tempo, né? E que dentro do tempo ele decidiu agir. Então ele teria que ter algo que o levou a isso, né? Quando você fala que ele agiu simplesmente por ter agido, parece que você está falando de algo que não tem apoio em nada que você percebe. Portanto, é um ente vazio de razão. Ô Davi, agora que eu percebi que eu falei sobre, eu no caso resolvi a primeira contradição, mas não falei da minha resolução sobre a segunda contradição, né? Então eu acho melhor eu explorar isso, tá? Eu vou falar então sobre como que eu encaro esse negócio aqui. Na verdade, o Berkeley já havia tratado explicitamente desse problema do átomo filosófico, quando ele falou que era absurdo você pensar na divisibilidade infinita dos objetos empíricos se você não admitisse que eles eram percepções. Se você entende que tudo aquilo que os objetos empíricos são, é isso que eles dão a nós, ou seja, coisas que nos afetam, coisas que estão presentes na nossa experiência, você elimina o problema da divisibilidade infinita, porque você tem a percepção atual do objeto. Se você se aproximasse
você perceberia coisas diferenciadas neste objeto, você teria mais detalhes, e se você usasse um equipamento específico para aumentar este objeto em milhares de vezes, você receberia outras percepções, as quais não existiam de fato antes de serem percebidas, já que uma percepção só existe em algum agente que a perceba, né? Então, isso que você percebe quando você aumenta o objeto em milhares de vezes é algo que existia apenas potencialmente. É o mesmo raciocínio com relação à infinitude do mundo, né? O objeto perceptível é uma ideia ou um conjunto de ideias, e se você agisse de um modo diferenciado, se você mudasse a forma como você vê, como você interage com este objeto, você receberia outras tantas percepções. De modo que não tem nada de absurdo você falar que o objeto é infinitamente divisível, porque ele não é material, tá? E com respeito ao terceiro conflito que nós vimos aqui, talvez ele seja o mais candente, né? Porque ele diz respeito exatamente a uma das mais famosas provas da existência de Deus, né? O argumento cosmológico. Tudo o que começa a existir deve ter uma causa, não há um efeito sem causa. E já que essa própria cadeia de efeitos, ela é originada de algo, né? A razão nos obriga a pensar em algo que iniciou essa cadeia de efeitos. Essa causa inicial não pode ter uma causa, né? Porque senão ela já faria parte da própria cadeia de efeitos, né? Então, essa primeira causa, ela tem que ter uma ontologia, ou seja, ela tem que ter atributos constitutivos que a assemelhem à cadeia que ela inicia de eventos. E aí nós chegamos novamente na resolução, que é o imaterialismo, né? Todos esses problemas se resolvem se você entender que o universo tem um conteúdo mental. A primeira causa necessariamente tem que ser uma mente que continha todas essas percepções que compõem em diferentes combinações isso que nós chamamos de história ou sequência de causalidade empírica. Essa mente suprema, ela gerou essas ideias todas afetando as mentes finitas. E essas afetações são chamadas de percepções, pelas quais nós observamos as coisas que preexistiam eternamente na mente do ser, com S maiúsculo, que é essa mente incausada, incriada. E o tempo não existe enquanto tal, mas o tempo é apenas uma distorção presente em nós, que somos dobras da mente finita. Ela mesma não vê nada de modo sequencial, no sentido cronológico. Ela nunca é surpreendida por nada, ela nunca tem novidades. Tudo para ela é sempre presente e simultâneo. Eu posso continuar ou você quer comentar? Esse terceiro aí, no caso, é a questão do livre-arbítrio determinismo. Eu acho que. Eu não sei se isso é que eu tava debatendo com o Farias. Aí você poderia dar uma solução a isso. Ok, nós estamos falando do surgimento do mundo, mas a gente pode transportar esse problema para falar do surgimento das nossas escolhas, né? Porque se o homem tem livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de fazer escolhas indeterminadas que não são condicionadas por nada, nós estamos falando exatamente disso aqui, né? Nós estamos falando de uma liberdade metafísica, de algo que surge sem ter uma explicação. E isso é absurdo, isso é repugnado pela razão. Para que uma coisa comece a ser, ela tem que ser produzida. Isso é um princípio abstrato, não é algo extraído da experiência, tá? O conceito de causalidade, o contrário do que viria a dizer David Hume, não é derivado da empiria, mas ele é um princípio lógico. A gente encontra a causalidade no plano do raciocínio, quando nós encontramos a dedução lógica. Nós pegamos algumas ideias e chegamos a uma conclusão, ou seja, uma ideia que deve ser aceita necessariamente a partir das anteriores, por inferência. E o conceito de causa é exatamente isso.
é uma coisa que determina o surgimento da outra. Se A, logo B. A, logo B. É assim que funciona. Então, se todos os homens são mortais e se Sócrates é um homem, Sócrates é mortal. Né? Todos os homens são mortais e Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. Essa a causalidade. Ela existe no plano intelectual, a priorístico, metafísico. Na empiria, nós não temos causalidade. Nós temos o quê? Observação de fenômenos que se sucedem. E nisso David Hume acertou. Realmente, nós nunca vamos conseguir encontrar uma coisa que causa a outra no plano fenomênico, até porque tudo é percepção, né? E ele admitia isso, como Berkeley havia mostrado. Ele também dizia que a gente não pode falar que uma coisa determinou o surgimento da outra, porque essa coisa inicial, ela é perceptível. E tudo o que é perceptível é percepção. Então, ela não tem poder em si mesmo, ela não tem força, ela não tem atividade que lhe seja própria. Mas tem alguma coisa fazendo com que as percepções se sucedam, né? E Berkeley havia mostrado que existe uma cadeia ordenada, uma cadeia que permite que a gente possa acreditar com razoável segurança o que tenderá a ocorrer nesta ou naquela situação. Né? Se eu jogar um animal na água, eu tenho como saber o efeito que isso vai causar, ainda que não seja o próprio fato empírico que vai causar o efeito, né? Mas eu sei a percepção que eu e os outros seres finitos teremos se eu lançar o animal na água. A minha memória e a minha experiência me indicam o que vai ocorrer se eu fizer isso. De acordo com a espécie do animal, eu sei mais ou menos o que poderá ocorrer, considerando que existe uma continuidade na linha das percepções, como parece ser o caso. Parece, né? Porque Berkeley era muito seguro com respeito a isso, mas o Hume mostrou que não existe nenhuma obrigatoriedade nisso. É plenamente possível que as coisas comecem a se comportar de modo totalmente diverso, já que não existe uma lei que determina que de fato as coisas sejam assim. Né? Eu resguardo a causalidade mantendo ela no plano lógico abstrato apenas, da metafísica, e não no plano empírico. E é por isso que eu não admito o livre-arbítrio. Tá? O Hume conseguiu resolver o problema do livre-arbítrio muito bem no livro dele, O Ensaio sobre o Entendimento Humano. Ali ele foi magistral, ele conseguiu concatenar tudo, colocou as coisas nos seus devidos lugares e mostrou a solução para esse problema. Mas a gente pode ver isso depois. Eu posso continuar para concluir essa parte aqui da crítica da razão pura? Pode. Vamos lá. A quarta antinomia diz respeito à existência de uma parte do mundo que seja necessária. A série de condições empíricas pressupõe um princípio que seja absoluto e incondicionado, e que não pode ser exterior à própria série, pois ela retira dele o seu ser, que é parte da corrente de condições que vão se sucedendo, em ligação causal umas com as outras. Isso aqui, na verdade, é o que eu já havia adiantado quando eu tratei desse problema aqui da liberdade, né? Eu já havia mostrado isso aqui quando eu tentei explicar, eu acabei adiantando já a quarta antinomia, porque a terceira fala só da liberdade da primeira causa, né? Se ela é primeira, ela não pode ter sido determinada por outra, né? E ao mesmo tempo, se ela não foi determinada por outra, como que ela fez isso, né? Como que ela começou a criar? As duas hipóteses parecem aberrantes para a razão pura. E a quarta antinomia, ela dá um passinho além, porque ela fala que essa série de condições empíricas depende de algo que não seja condicionado, né? Porque essa coisa inicial é que deu início para a série de condições empíricas. Então, ela mesma tem que estar fora da cadeia empírica. Por outro lado, diz Kant, se houvesse uma condição principal no mundo, ela própria estaria dentro do tempo e seria, portanto, determinada, requerendo algo que fundamentasse seu surgimento. Porque se essa primeira causa ela
teve a capacidade de gerar as condições empíricas, ela mesma é como se fosse a mãe dessa linha de causas e efeitos. E para que um ser gere outro, para que ele produza outro, ele tem que ter a mesma espécie do produto. É um princípio lógico isso, né? Se A produz B, significa que A possui em si mesmo as qualidades constitutivas desse B. Ou seja, o B estava contido em A, ainda que de modo potencial, né? Isso não justifica, segundo Kant, que se aceite uma causa externa ao mundo, pois o ato que iniciaria a série de eventos teria que ter início temporal de qualquer jeito, de sorte que a explicação do início das condições deve estar na própria série, ao mesmo tempo em que requer uma causa impossível de ser concebida. Então, para ele, isso aqui era o máximo da contradição, né? Eu preciso entender que a primeira causa ela está no nível ontológico das causas secundárias, para que essas causas secundárias possam ser vistas como derivadas da primeira causa, e, portanto, tem que haver uma essência em comum entre essas causas secundárias e a primeira causa. Mas, ao mesmo tempo, se isso for verdade, eu vou ter que entender que essa primeira causa tem que ter um início também. Ela tem que ter um surgimento, né? Porque senão, como que ela iria gerar as demais causas se ela tivesse uma natureza diversa delas? Se ela fosse uma coisa que sempre existiu eternamente? Então, por que ela começou a criar em certo ponto do tempo? Como nós já abordamos esse problema, né? Para que ela tenha tido a condição de dar início às condições, ela própria tem que ter algum ponto de igualdade com as condições empíricas. Ela mesma tem que ser um objeto empírico enquadrado no tempo, no espaço e, portanto, deve ter alguma causa. E aí a gente é tentado a colocar essa primeira causa fora da sequência, ou seja, fora do mundo que nós conhecemos, fora do universo, que é espacial e temporal. Mas se for assim, a gente vai cair no problema, né? Porque para dar início à série, ela tem que ser parte da série. E aí, segundo Kant, a gente chega em um beco sem saída. A gente fica, é como que numa rua estreita demais, em que dois carros querem atravessar em direções contrárias, sabe? Ou você atravessa um carro ou você atravessa o outro, porque senão eles vão se chocar. E aí a gente para porque os dois querem atravessar juntamente e não tem para onde ir. Bem, eu resolvo esse problema reiterando aquilo que eu falei com respeito às antinomias anteriores, tá? O mundo empírico é formado por percepções e percepções são produzidas por agentes mentais, ou seja, por mentes que têm atividade própria, enquanto as percepções não têm atividade própria. E, portanto, este mundo físico é um conjunto de ideias divinas que estavam incrustadas eternamente em uma mente que não foi criada. E essa mente gerou mentes finitas. E este ato de geração não teve início. Esse ato de geração sempre foi. Ele não tem uma duração definida. Ele faz parte da própria essência do ser divino. O ser divino sempre gerou as mentes finitas em si mesmo, e essas mentes finitas sempre estiveram sendo observadas por ele, porque elas são formadas elas mesmas por ideias nessa mente suprema. De modo que o universo físico ele tem um tamanho, ele tem uma limitação circunscrita às mentes finitas. E ao mesmo tempo ele é potencialmente expansível ao infinito, porque ele é configurado pelas ideias que estão nessa mente suprema, nessa mente incriada, que não está condicionada por nada. De modo que existe uma essência em comum entre nós e a mente suprema. Não existe uma divisão, né? Nós nos mesclamos em certo ponto com ela, porque nós derivamos dela, nós somos mentes e ela também é uma mente, né? E o tempo é uma coisa circunscrita à nossa percepção finita, em que nós concatenamos as percepções que nós temos aqui. Agora, ela vê a tudo simultaneamente. Eu estou sendo redundante porque o Kant é redundante. Essas quatro antinomias têm um núcleo em comum, que é a crença na coisa em si, é a crença de que existem substâncias impensantes
que estão nos afetando de alguma forma, mas isso é uma fantasia, é um erro que Berkeley já havia corrigido muito bem e o alemão fez muito mal de não tê-lo lido, e se leu, infelizmente ele agiu de má fé ao distorcer o que o irlandês ensinou em certos pontos do livro dele. E é assim que eu concluo essa exposição sobre as antinomias de Kant.